O Internacional se reapresentou depois da derrota para a equipe do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Nenhuma manifestação ou protesto aconteceu no CT Parque Gigante e o Roger Machado teve a tranquilidade dentro de campo para comandar a atividade pensando no jogo contra o Fortaleza no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O treinador colorado terá algumas novidades na lista de relacionados, tanto do ponto de vista de desfalques como também de novidades para o time titular. O ambiente, entretanto, externamente é conturbado, principalmente a partir de especulações que surgem sobre uma possível demissão do técnico Roger Machado. O nome de Ramon Dias foi colocado na mesa do Inter. Entretanto, o ambiente diz que o nome de Ramon Dias acaba não interessando para a direção colorada. A gente fala também sobre o mercado de transferências. A possível venda de um ex-volante do Inter que pode trazer dinheiro ao caixa. E a confirmação da data do Clássico Grenal pelo Campeonato Brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 26 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante, que foi com os portões fechados, mas foi a representação do Internacional depois da derrota para a equipe do Cruzeiro fora de casa. E eu acompanhei pela manhã a movimentação no CT Parque Gigante, justamente e principalmente pela possibilidade de um protesto da torcida que existia em função dos maus resultados nos últimos jogos. Mas é importante dizer que este protesto não aconteceu. Eu estive por toda a manhã no CT Parque Gigante e a gente acompanhou um ambiente tranquilo do ponto de vista de movimentação. Sequer viaturas da Brigada Militar estavam presentes, o que demonstra que o próprio Inter já sabia que não haveria protestos da torcida nesta terça-feira, já que existe um trabalho de prevenção que é feito dentro desses momentos um pouco mais turbulentos. Não houve protestos, Roger teve a tranquilidade para trabalhar o elenco pensando na partida contra o Fortaleza e por volta de 10h40 os jogadores já foram para o gramado do CT Parque Gigante. A gente pôde acompanhar isso através de uma fresta. É claro que não foi possível acompanhar a atividade, mas a gente pode ver ali quando os jogadores foram para o gramado e isso foi possível ver quando começou ali o trabalho de aquecimento, tá? Dito isso, o Inter divulgou também algumas imagens da atividade e existem algumas informações importantes para a gente projetar o time do Inter para o domingo. A primeira informação é: Thiago Maia de novo não treinou. Ele que teve um desconforto e em função disso ficou de fora do compromisso fora de casa contra a equipe do Cruzeiro e está fora deste treinamento e vira uma dúvida para a partida de domingo. Quem trabalhou foi o garoto Alex, de 19 anos de idade, que foi chamado inclusive para o grupo principal e viajou para Belo Horizonte, justamente na vaga do Thiago Maia, que foi um desfalque. O Carboneiro, recuperado, já treinou normalmente, está à disposição de Roger e pode inclusive começar jogando. E a dúvida ficaria em função da abertura do meio-campo, Richard ou Luiz Otávio, em caso do Thiago Maia não atuar. Lembrando que o Roger tem um desfalque de Borré, que está fora por suspensão, já que levou o cartão vermelho. Ener Valencia e Vitinho voltam a estar à disposição do técnico colorado. São as novidades pensando no jogo de domingo contra a equipe do Fortaleza, mas a tendência é que o Roger mantenha a mesma base de time que vem jogando as últimas partidas, com Tabata, Alan Patrick e Wesley em uma linha de meias, o Alan Rodrigues como camisa 8 e o Ricardo Matias sendo o centroavante, tá? Na tarde desta terça-feira, a gente falou aqui no canal sobre o ambiente de Roger Machado, que teve uma bomba nesta manhã, que foi jogada da Argentina. A informação de um jornalista argentino de que Ramon Dias estaria perto de fechar com o Internacional. Eu trouxe o contexto de tudo isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira e trazendo também a versão oficial da direção. Sim, o nome do Ramon Dias foi oferecido ao Inter, mas não. O Inter não está negociando com o Ramon Dias, mais do que isso, o Inter faz um processo de blindagem ao nome do técnico Roger Machado, tá? Eu expliquei tudo isso no vídeo desta terça-feira. Mas, para explicar, e inclusive eu falei sobre isso no diário na hora da dupla KTO, eu tenho a leitura
de que o Inter não está interessado no nome de Ramon Dias, tá? Mesmo que venha a precisar trocar o treinador. O nome de Ramon Dias me parece ser um nome descartado. Até pelo fato deste nome estar sendo esquentado no bastidor. O fato de esquentarem o nome do Ramon Dias, para mim é um indicativo de que o nome do Ramon Dias não é quente no ambiente colorado. Porque não é um técnico que interessa à direção. Pelo menos essa é a percepção que eu tive do que eu conversei no bastidor colorado em relação ao Ramon Dias, tá? E a direção do Inter garante que não há nada e que o trabalho do Roger é o do momento e que a direção faz uma certa blindagem, inclusive, ao trabalho do treinador. Tudo isso, obviamente, vai ser pauta ao longo desta semana turbulenta e no jogo de domingo contra a equipe do Fortaleza é um ingrediente a mais, com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de transferências, tá? Porque tem algumas informações importantes. Uma delas é o interesse do Atlético Paranaense na contratação por empréstimo de Ronaldo, jogador do Internacional. O Ronaldo está afastado neste momento, até para dar uma esfriada, ele teve um desconforto, é verdade, mas não vem treinando. O Roger também vem segurando um pouco ele em função do ambiente, porque ele falhou na partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil. E acho que o próprio Ronaldo talvez entenda que o ambiente dele no Internacional já passou e talvez seja melhor ele buscar outros ares. O interesse do Atlético Paranaense pode evoluir para uma negociação e é algo que a gente precisa ficar de olho. No futuro, o Ronaldo foi um jogador trazido para compor elenco, mas talvez esteja perdendo um pouco de espaço do plantel. O surgimento do Luiz Otávio também ajuda um pouco nisso tudo e ele pode acabar parando sim no Furacão, até porque o Inter já não tem mais 3 competições para disputar. E uma outra negociação importante que envolve o Internacional indiretamente é o volante Rômulo, ex-internacional, foi vendido para o Tigres do México e que agora recebeu uma proposta do Santos de 5,5 milhões de euros. O Inter ainda tem um residual de direitos econômicos desse jogador na negociação que fez com o clube mexicano. Então, se o Santos efetivar essa negociação, 5 milhões e meio de euros pelo Rômulo, o Tigres tem 85%, o Inter ainda tem um percentual, vai pintar e vai pingar alguns milhões de reais nos cofres do Internacional, se essa negociação de fato se concretizar. Por último, saiu a data do Clássico Grenal, tá? Do Campeonato Brasileiro no estádio Beira-Rio. O jogo vai acontecer no dia 21 de setembro, menos de um mês, tá? Menos de um mês para o próximo Clássico Grenal no estádio Beira-Rio. Agora a data está definida, ela estava pré-agendada para o final de semana do dia 20 ou 21, agora está afirmada 21, 5h30 da tarde, jogo que inclusive vai ser transmitido em TV aberta para todo o estado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Quarta-feira tem Copa do Brasil, Galo e Cruzeiro. Odd do Galo 2.4, Cruzeiro 3.05. Tem Furacão e Corinthians, odd do Furacão 2.5, Corinthians 2.9. Vasco e Botafogo, o Vasco tá pagando 3.1, Botafogo 2.38. Bahia e Fluminense, odd do Bahia 1.97, o Fluminense tá pagando 4. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!